As revelações espíritas. A doutrina espírita é realmente uma fonte de ensinamentos, não só no que respeita à imortalidade da alma e suas reencarnações periódicas, as condições de vida nos planos invisíveis, que apresenta com detalhes jamais revelados, ao conhecimento do ego e das hierarquias espirituais, às sutilíssimas intercorrências kármicas, ao intercâmbio dos seres habitantes dos mundos diferentes e os processos mediante os quais se opera, como também ao complexo e infinito panorama da vida cósmica, que com uma imensa fonte escachou e turbilhona no eterno transformismo, que caracteriza e obriga a evolução de seres e de coisas. Tudo isso, em verdade, pode ser também encontrado, de forma mais ou menos clara ou velada, nos códigos religiosos ou nas filosofias que o homem vem criando ou adotando, no transcurso do tempo, como resultado de sua ânsia de saber e necessidade imperativa de sua alma, sedenta sempre de verdades. Tudo tem sido revelado gradativamente em partes, pelo Mestre Divino, pelos missionários que ele tem enviado, de tempos a tempos, ao nosso orbe, para auxiliar o homem no seu esforço evolutivo. Revelações essas que se dilataram enormemente e culminaram com os ensinamentos e exemplificação de sua vida, quando aqui desceu pela última vez, neste mundo de miséria e maldades para redimi-lo. Sobre os que habitavam a terra de sombra e de morte, resplandeceu uma luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. Por outro lado, a ciência materialista estudando as células, comparando os tipos, escavando a terra e devassando os céus, tem conseguido estabelecer uma série de conclusões inteligentes e justas, do seu ponto de vista, para explicar as coisas, compreender a vida e definir o homem. Porém, somente em nossos dias, pela palavra autorizada dos espíritos do plano invisível, que vieram tornar realidade, no momento preciso, as promessas do Paracleto, é que então a revelação se alargou, com clareza e detalhes, à medida que nossos espíritos, tardos ainda e imperfeitos, têm sido capazes de comportá-la. Cumpre-se assim, linha por linha, a misericórdia e a promessa do Cristo, de nos orientar e esclarecer quando disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos mandará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco, e estará em vós. João capítulo 14, versículo 16 a 17. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João capítulo 14, versículo 19. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. João capítulo 14, versículo 18. Capítulo 16, versículo de 12 a 13. Sim, não nos deixaria órfãos, e realmente não nos tem deixado. Já é grande e precioso o acervo de verdades, de caráter geral que nos tem trazido, principalmente após o advento da terceira revelação pela mediunidade, e, sobretudo, nos terrenos da moral e das revelações espirituais entre os mundos. Porém, é necessário também que se diga que nesse outro setor, mais transcendente, dos conhecimentos cósmicos, um imenso horizonte ainda está escondido, por detrás da cortina do ainda é cedo, e somente com o tempo e com a ascensão na escada evolutiva, poderá o homem desvendar os apaixonantes e misteriosos arcanos da criação divina. Emmanuel, um desses espíritos de verdade, vem se esforçando de algum tempo a essa parte, em auxiliar a humanidade nesse sentido, levando discretamente com o auxílio de outros benfeitores autorizados, novos campos da penetração espiritual, para que o homem deste fim de ciclo realize um esforço maior de ascensão e se prepare melhor para os novos embates do futuro, no mundo renovado do terceiro milênio que tão rapidamente se aproxima. Assim sabemos agora que esta humanidade atual foi constituída em seus primórdios por duas categorias de homens, a saber, uma retardada, que veio evoluindo lentamente, através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies, ascendendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e deste para a razão.
Homens, vamos dizer, autóctones, componente das raças primitivas, das quais os primatas foram um tipo anterior mais bem definido. E outra categoria, composta de seres mais evoluídos e dominantes, que constituíram as levas exiladas da Capela, o belo orbe da constelação do Cocheiro, a que nos já referimos, além dos inumeráveis sistemas planetários que formam a portentosa, inconcebível e infinita criação universal. Esses milhões de espíritos para aqui transferidos em época impossível de ser agora determinada, eram detentores de conhecimentos mais amplos e de entendimentos mais dilatados em relação aos habitantes da Terra, e foram um elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos para novos campos de atividade construtiva, para a prática da vida social e, sobretudo, deu-lhe as primeiras noções de espiritualidade e do conhecimento de uma divindade criadora. Mestres, condutores, líderes, que então se tornaram das tribos humanas primitivas. Foram eles os exilados, que definiram os novos rumos que a civilização tomou, conquanto seu completo êxito. Observação: há também notícias de que em outras épocas desceram à Terra instrutores vindos de Vênus. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.